Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é a questão número 2 da FUVEST 2026, segunda fase. Okay? Então essa questão ela vai abordar a parte de solubilidade de compostos orgânicos, interações intermoleculares, ok? E também um pouco sobre concentração. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O açafrão é uma especiaria com sabor, aroma e coloração muito marcantes. Nessa especiaria estão presentes moléculas como a picrocrocina, responsável pelo sabor, o safranal, responsável pelo aroma, e a crocetina, responsável pela coloração. Tá certo? Então, ele dá as estruturas aqui. Então, a picrocrocina tem essa estrutura, o safranal essa daqui e a crocetina essa estrutura. Tá? Então, é importante a gente saber o que é aqui, que ele depois vai questionar para nós. Então, a picrocrocina é responsável pelo sabor e o safranal responsável pelo aroma. A gente vai precisar dessa informação, tá? Ela está no texto, mas a gente vai relacionar o sabor e o aroma com a solubilidade em água ou em um solvente apolar, ok? Então, ele ainda vai continuar aqui. O safranal pode ser obtido por extração a partir do açafrão. Então, esse cara aqui, ele pode ser extraído a partir do açafrão. Para realizar esse procedimento, uma certa quantidade de açafrão seco, então um açafrão seco, ele é triturado e adicionado a um frasco e sobre ele é adicionado uma solução aquosa diluída de carbonato de sódio de pH levemente elevado. Okay? Então, a gente vai tratar sobre o carbonato de sódio no item B. Então, eu não vou falar muita coisa sobre as estruturas aqui, porque nós iremos discuti-las nos 3 itens que virão a seguir. Em seguida, um volume de N-hexano, então um solvente apolar. Depois que você adicionou uma solução aquosa, você vai adicionar um solvente apolar ao mesmo frasco que, após tampado, é agitado e deixado em repouso até que 2 fases, uma aquosa e outra orgânica, se separem. Então, você vai ter aqui a fase aquosa, onde você tem o carbonato, tá? E você vai ter a fase orgânica, que é onde tem o N-hexano. E é o primeiro questionamento que ele vai nos fazer, é sobre qual dessas 2 estruturas vai estar na fase aquosa e qual vai estar na fase orgânica, tá certo? Essa vai ser o item que a gente vai responder agora já a seguir. Que é o que ele fala aqui, ó. Então, o item A, preencha a tabela da folha de respostas. Então, isso aqui eu tirei, isso daqui é o que a FUVEST dá para a gente só preencher o espaço aqui. Quem que vai ser encontrado na fase aquosa e qual vai ser encontrado na fase orgânica. Então, por isso que ele fala, ó, relativo ao aroma, está na fase aquosa ou na fase orgânica. E relativo ao sabor, está na fase aquosa ou está na fase orgânica. A gente vai colocar aqui, orgânica ou aquosa. É a resposta. Só que ele vai pedir para a gente justificar, tá certo? Então, indicando qual das fases, orgânica ou aquosa, que a gente vai preencher aqui, contém maior quantidade de compostos responsáveis pelo aroma e pelo sabor. E ele quer que justifiquemos a resposta. Então, como eu falei, o que era importante a gente saber é qual é responsável pelo aroma e qual que é pelo sabor. Então, quando a gente volta para cá, ó, é sobre aroma e sabor. Então, a picrocrocina é responsável pelo sabor. E o safranal é responsável pelo aroma. Então, a relação está com essas 2 aqui. Então, o sabor é essa e o aroma é o safranal. Certo? Então, esse cara é para o aroma e aqui a picrocrocina é sobre o sabor. Então, esse campo aqui é sobre a picrocrocina, esse campo aqui é sobre o safranal. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Bom, ele fala lá que você pegou o açafrão, secou ele, triturou, colocou num balão, num recipiente, você colocou primeiro água, depois você coloca lá o hexano, ok? Então, tá, o hexano ele seria incolor como a água, por exemplo, tá? Mas a imagem que eu consegui aqui tem 2 fases, então você sabe que aqui você poderia, por exemplo, ser água e óleo, tá? Como a água é mais densa do que o hexano, então a água ficaria embaixo e o hexano, por ser menos denso do que a água, ficaria na camada superior,
tá? Só que o hexano ele é um solvente incolor, tá? Aqui ficou em amarelo, mas imagina que aqui é a fase onde está o hexano, aqui é a fase onde está a água. Então você pegou lá o açafrão, misturou, você extraiu, tá? Então ele quer saber quem vai estar na fase aquosa e quem vai estar na fase orgânica. O que a gente pode dizer aqui? A picrocrocina, que é responsável pelo sabor, ela tem aqui uma função aldeído, aqui ela tem funções álcool, e aqui ela tem duas funções éter. Vocês podem analisar que aqui tem muito mais, a picrocrocina tem muito mais oxigênios do que o safranal. O safranal só tem uma função aldeído aqui. Ou seja, o que você aprendeu estudando essa parte de interações intermoleculares, de solubilidade de compostos orgânicos? Que os grupos oxigênio, eles fornecem polaridade a uma molécula orgânica, ainda mais quando você tem muitos oxigênios, tá? Então aqui eu tenho vários grupos OH, vários grupos álcoois, tá? E se eu tenho aqui esse cara, você tem aqui água. E aqui você tem o hexano. O hexano são 6 carbonos, só ligação simples entre carbonos. Então aqui você tem 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho o hexano e aqui eu tenho a água, ok? Então a água é uma molécula polar e como aqui eu tenho vários grupos oxigênio que dão polaridade para a molécula da picrocrocina, tá? Então essa picrocrocina ela vai estar na fase aquosa. Então aqui eu posso colocar que a substância responsável ao sabor, que é a picrocrocina, vai ser encontrada na fase aquosa. Então, a picrocrocina, ela vai ser encontrada aqui nessa fase, ok? Por quê? Porque aqui eu tenho vários grupos OH, que esses grupos OH, como o oxigênio tem sempre aqui 2 pares de elétrons quando faz 2 ligações, esses pares de elétrons do oxigênio, eles vão fazer ligação de hidrogênio com a molécula de água, que é uma interação forte. Então, quando eu tenho lá a molécula de água, o que eu vou ter? Então, esse par de elétrons, ele faz uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio da água. Esse outro par de elétrons, ele faz uma interação com outro hidrogênio de uma molécula de água. Isso vai acontecendo em todos esses oxigênios. Então, isso vai causando uma interação entre as moléculas de água e a picrocrocina. Então, você tem aqui a solubilização da picrocrocina na fase aquosa, ok? O que já não acontece aqui para o safranal. O safranal, ele tem muito mais aqui carbono, a cadeia carbônica é muito mais intensa, muito mais extensa do que aqui a pontinha só que é polar. Então, como aqui eu só tenho um oxigênio em frente a toda essa cadeia carbônica que eu tenho aqui, então esse cara aqui vai ter a solubilidade em água baixa, tá? Só que a solubilidade do safranal em um solvente orgânico, um solvente aqui derivado de um hidrocarboneto, um solvente apolar, vai ser maior. Então, o safranal, que é responsável ao aroma, ele vai ter o hexano, né? Ele vai estar solubilizado no hexano, que também é o solvente apolar, certo? Então, a picrocrocina, ela vai ser encontrada na fase aquosa por causa dos vários grupos oxigênios que a molécula tem, e aí o tipo de interação vai ser ligação de hidrogênio, tá? Enquanto que o safranal, por ter aqui muitos carbonos e a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio ser baixa, então a molécula se torna apolar. Então o safranal, por ter um caráter mais apolar do que polar, ele vai ser encontrado aqui na fase onde você tem o hexano. Então, na fase orgânica que ele está chamando aqui, ok? Então, aqui a gente vai ter a fase orgânica. Na fase orgânica, a substância que é responsável pelo aroma, que é o safranal. Tá certo? Então, é isso que a gente vai ter. Então, a tabelinha está preenchida, tá? Então, essa daqui é o preenchimento da tabela, ok? E aí, a justificativa, você pode colocar o que a gente acabou de comentar, tá? Então,
A picrocrocina, que é responsável pelo sabor, por ter vários grupos oxigênio que são polares, vai estar solubilizada na água, que também é um solvente polar. Enquanto que o safranal, por ter um caráter mais apolar, ele vai ser encontrado no hexano, que é a fase orgânica, por causa da sua baixa polaridade. E o tipo de interação intermolecular que você tem aqui entre o safranal e o N-hexano é a interação que acontece, que ocorre em moléculas que são apolares, que é o tipo de interação de polo induzido, tá certo? Você escreveria tudo isso aí em palavras. E aí você justificou por que um é encontrado na fase orgânica e o outro é encontrado na fase aquosa, tá certo? Está relacionado com a polaridade das duas moléculas. Então, é um assunto clássico de cair em vestibular, tá? Se você está se preparando para o vestibular FUVEST 2027, ou Enem, ou qualquer outro vestibular, estude muito bem a interação intermolecular e reconhecer quais moléculas são polares e quais moléculas elas são apolares, tá certo? Então, é um assunto clássico de se cair. Eu vou deixar até aqui em cima nos cards mais uma questão do Enem, onde a gente trata também sobre esse assunto de polaridade em moléculas orgânicas, tá certo? Então, respondemos aqui o item A, vamos lá para o item B. Vamos lá. Vou colocar o apontador. Então, vindo aqui para o item B, nós temos o seguinte. Caso o procedimento de extração descrito anteriormente seja realizado utilizando apenas água, ao invés da solução aquosa de carbonato de sódio, qual das espécies descritas no enunciado terá a sua eficiência de extração na fase aquosa mais prejudicada? Justifique sua resposta. Ok? Então, a gente precisa colocar as três estruturas. Ok? Então, a gente viu que a picrocrocina vai estar na fase aquosa, o safranal vai estar na fase orgânica, que é o hexano, tá? É dessa extração que ele está falando aqui, ó. A extração descrita anteriormente. É aquelas etapas lá de você pegar o açafrão, secar, triturar, colocar em água com carbonato de sódio, e aí depois você colocar o hexano. Por que você está fazendo isso? Ok? Então, vamos discutir isso aqui agora. Então, quando eu coloquei lá, bom, a gente viu que esse cara ficou na fase aquosa, esse cara ficou na fase hexano, e a gente ainda não falou sobre a crocetina, tá? Então, o que vai acontecer? A gente viu que aqui seria a fase orgânica, aqui é a fase aquosa, a água, ela tem maior densidade que os derivados do petróleo, como o hexano, ou ela também é mais densa do que o óleo, isso a gente sabe do nosso dia a dia, tá? Então, a gente viu que a picrocrocina está na fase aquosa, o safranal está na fase orgânica, só que aqui também tem o carbonato de sódio, certo? Tem um sal aqui. E aí, esse sal aqui, o que ele faz? Esse sal aqui, ele ajuda o quê? Esse sal, ele faz com que o meio seja básico, que é o que ele comentou no início. Então, você deve ter estudado isso aqui quando você viu o assunto de hidrólise. Então, eu tenho lá, quem que é o carbonato de sódio? O carbonato de sódio é o Na2CO3, tá? E esse aqui é um sal, só que é um sal de uma base forte. Por isso que ele fala que o meio tá elevado, tá com pH acima de 7, o meio tá básico, tá? Por quê? A base que forma esse sal, um sal é sempre formado por um ácido e uma base. Então, o carbonato de sódio é formado pela base forte NaOH e o ácido fraco, o ácido carbônico, que é o H2CO3. Certo? Então, quem formou esse sal é uma base forte e um ácido fraco. Como a base é forte, então o pH da solução aquosa, ele fica acima de 7. Ele fica maior do que 7. O meio está básico. Ok? Então, o que acontece quando você estudou a hidrólise? Então, como aqui o carbonato
Você tem aqui 2 de N a mais o carbonato. CO3, 2 menos. Aí, na hidrólise, você pega o íon que veio do fraco, nesse caso o ácido fraco, e reage ele com água. É isso que acontece. Por isso que o meio ele fica básico. A gente tem que gerar hidroxila. Como que a gente justifica de o meio ser básico? Porque a gente sabendo isso aqui já dava para responder, tá? Que esse sal ele vem de uma base forte. Mas por que ele vem? Por que o meio fica básico? Porque o carbonato, o CO3, 2 menos, ele reage com a água, e aí você entra na teoria ácido-base de Bronsted. Então, aqui, um hidrogênio da água, ele vem aqui para o carbonato. E aí você fica com HCO3 menos mais OH menos. Então, você tem a geração aqui de hidroxila. Então, como você está gerando hidroxila, isso justifica o meio estar básico. Por que você precisava desse conhecimento, ou pelo menos dessa ideia? Por quê? Como aqui eu tenho função ácido carboxílico nas duas pontas, tá? Então eu tenho aqui um ácido dicarboxílico. O meio estando básico, o que ele faz? Ele desprotona o ácido carboxílico. O OH- que está no meio, ele interage com esse H+, e aí você tirando esse H+ daqui, o que você vai ter? Você vai ter essa carga negativa aqui no oxigênio. Então, esse oxigênio estando com a carga negativa, ele tendo perdido esse hidrogênio, essa molécula aqui tem um caráter muito mais apolar do que polar, ela se torna solúvel na água, ok? Então, quando isso aqui está no meio básico, essa estrutura, ela está na fase aquosa, aqui a crocetina, ela está na fase aquosa. Tá? Você fala, nossa, professor, mas aqui tem um monte de carbono e hidrogênio. Por que ela está na fase aquosa? É justamente por causa disso. É justamente por causa que você está colocando esse cara, que essa molécula que tem muitos carbonos aqui e hidrogênios, tem um caráter muito mais apolar, ainda se encontra na fase aquosa. Agora, se você não coloca o carbonato, é isso que ele está perguntando, se você não colocar o carbonato, quem que vai ser prejudicado? Tá? Quem vai ser prejudicado é justamente a crocetina. Porque se você não colocar o carbonato de sódio, se você colocar só a água, você não tem mais a hidroxila lá para desprotonar, para arrancar esses hidrogênios daqui. Se esses hidrogênios não saem fora, aí essa molécula, como ela tem uma cadeia carbônica muito extensa, ela não vai ser mais encontrada na fase aquosa. Ela tem a tendência de ser encontrada na fase orgânica. Então, a solubilidade vai ser prejudicada de quem? A solubilidade é prejudicada da crocetina. Se você não colocar o carbonato de sódio, você está interferindo na solubilização da crocetina. Não desse aqui, porque não tem grupo ácido carboxílico. Não desse aqui, porque não tem grupo ácido carboxílico. Só que aqui eu tenho ácidos carboxílicos. O que é um ácido? O ácido é uma substância que libera o H+. Então, como aqui você tem o ácido carboxílico, por que ele é um ácido? Função ácido carboxílico. Porque esse hidrogênio é ionizável. Esses 2 hidrogênios aqui, eles são ionizáveis. Então, no meio básico, esse hidrogênio ele sai fora, e aí você tem aqui uma carga negativa nesses oxigênios. E aí essa molécula ela fica solúvel na água. Se você não coloca o carbonato, essa substância ela não solubiliza na água, porque o caráter dela é muito mais apolar. Olha o tamanho da cadeia carbônica aqui. Então, ela tem um caráter muito mais apolar do que polar. Então, é a crocetina que vai ter aqui a sua solubilidade prejudicada, a sua extração para a fase aquosa prejudicada. Tá certo? Então, na ausência do meio básico, os grupos carboxílicos da crocetina não serão desprotonados. Tá certo? Permanecendo na forma neutra. Então, se o hidrogênio não sai fora, aqui eles se encontram na forma neutra. Então, a solubilidade ela é prejudicada. Então, isso aqui reduz a polaridade da molécula, tá? Então, se o hidrogênio não sair, você está diminuindo a polaridade da molécula, você não tem aquela carga negativa nas duas pontas, então você diminui a polaridade da molécula e, consequentemente, você diminui aqui a solubilidade ou a afinidade da molécula pela fase aquosa. Então, você está interferindo na extração dela para a fase aquosa. Então, como consequência disso, o que a gente vai ter? A solubilidade da crocetina em água ela diminui, o que
prejudica a sua extração para a fase aquosa, favorecendo a permanência dela na fase orgânica, porque, como eu disse aqui, a parte apolar dela é muito mais extensa do que apenas a parte polar que está aqui nessas duas extremidades. Então, só aqui é polar, só aqui é polar. Olha o tamanho da parte que é apolar, é muito mais extensa. Então, se você não desprotona, se você não tira esses dois hidrogênios, a tendência é que a crocetina seja encontrada aqui na fase apolar, na fase orgânica. Tá certo? E é isso que a gente vai responder para o pessoal da FUVEST com palavras. Então, como a gente comentou, vamos lá. Vou colocar aqui o apontador. Então, a crocetina é quem vai ter a sua extração para a fase aquosa prejudicada se você não colocar o carbonato de sódio, tá? Então, na ausência do meio básico, os grupos ácido carboxílicos da crocetina não serão desprotonados, ou seja, esses hidrogênios não saem, tá? O OH, ele vai interagir, ele arranca, né, esses hidrogênios aqui, e aí você viu que você gerava uma carga negativa em cada oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando o OH se aproxima e o par de elétrons do oxigênio se liga nesse hidrogênio, então, como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio fica com o elétron do hidrogênio em cada ponta. E por isso que surge uma carga negativa em cada oxigênio. Certo? Então, na ausência do meio básico, os grupos ácidos carboxílicos da crocetina não serão desprotonados, permanecendo predominantemente na forma neutra, que é essa forma que ela está aqui. Tá? Isso reduz significativamente a polaridade da molécula, diminuindo a sua afinidade pela fase aquosa, que é o que eu falei, tá? Como consequência, a solubilidade da crocetina em água diminui, o que prejudica a sua extração para a fase aquosa, favorecendo sua permanência na fase orgânica, tá? Porque dessa forma aqui, ela é muito mais apolar do que polar. Agora, quando surge uma carga negativa aqui e uma carga negativa aqui, a água consegue solvatar essa carga e aí ela consegue solubilizar essa molécula da crocetina desprotonada melhor do que ela quando está protonada. Tá certo? Então, também um item bem interessante, você precisava novamente de alguns conhecimentos, como a parte de hidrólise, tá? É a hidrólise que justifica que o meio está básico, você saber que tem a hidroxila, e essa hidroxila que vai aqui interagir com esses hidrogênios do ácido carboxílico, criando uma carga negativa nesses oxigênios. Então, você precisava de alguns conhecimentos, e também depois a parte também de solubilidade e polaridade, tá certo? Mais um item também bem bonito esse aqui, ok? Que faz você pensar em cima da estrutura. Você não tem uma resposta direta. Você vai analisar a estrutura e você vai chegar na conclusão a partir dos seus conhecimentos de hidrólise, que você vê na parte de fisicoquímica, quando você fala lá de constante de hidrólise, você também trabalha lá, quando você tem lá o sal de um ácido fraco com uma base forte, um ácido forte com uma base fraca, né, o sal. E quando você tem lá o sal de um ácido com uma base forte e o sal de um ácido fraco com uma base fraca, você vê essas 4 variações quando você vê lá a constante de hidrólise ou a parte de hidrólise salina. Tá certo? Então é uma questão bem bonita e um item tá aqui bem bonito também. Ok? Então vamos lá para o último item, que é o item C. Então a gente vai desenvolver a parte de concentração, fazer um pouquinho de conta aqui. Ok? Tem que tomar cuidado nesse item aqui para não errar de bobeira por causa da interpretação. Então vamos lá. Para determinar o teor de safranal no açafrão, lembra que o safranal é aquela molécula que está relacionada com o aroma. Foi realizada uma extração a partir de 500 mg de açafrão seco, gerando 10 ml de uma solução contendo safranal em uma concentração de 7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Considerando uma eficiência de 70% nesse procedimento, calcule o teor de safranal em porcentagem de massa no açafrão seco. Tá? Então, o que tem que tomar cuidado aqui? Que esse valor aqui, essa concentração, que tem o número de mols relacionado com ela, isso aqui é o seu 70%. Então, geralmente você tem lá o contrário disso.
Você tem um tanto que vale o 100%, então 70% seria quanto? Aqui não, aqui pela interpretação, se você interpretar errado, você erra essa questão. Você erra esse item aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos aqui a concentração, nós temos o volume, vamos chegar no número de mols, porque ele quer a porcentagem em massa, tá? Então aqui está em mol, então a gente vai sair de mol, de concentração em volume para mol, depois esse mol a gente passa para massa pela massa molar, por isso que ele me dá a massa molar do safranal, certo? Então vou fazer isso aqui por partes. Então aqui, concentração, volume. Esse volume aqui a gente vai ter que passar para litro, mas vamos por partes aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, 7 vezes 10 a menos 4 mol em 1 litro, é a informação que essa concentração me passa. Então eu tenho 7,0 vezes 10 a menos 4 mol em 1 litro de solução. Só que ele não está usando 1 litro, ele está usando 10 ml. Então, 10 ml é 0,010 litro. Cai litro, cancela com litro, só vai me sobrar mol. 0,010 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 litro. Tá? Então, muito mais fácil eu fazer desse jeito, porque 7 vezes 1 vai me dar 7. E aí, 10 a menos 4 com 10 a menos 2, as bases são iguais e somos expoentes. Isso aqui dá 10 a menos 6 mol de safranal. Tá? Então, essa daqui é a quantidade de safranal. Só que ele pede aqui a porcentagem em massa. A gente está em mol. A gente está aqui em mol. Então, como que a gente vai de mol para massa? Pela massa molar que ele me deu, que era 150 gramas por mol. Então, qual que é a próxima etapa aqui? É transformar para massa. Então, eu sei que a massa molar é 150 gramas por mol. Como eu quero em massa, então a massa fica no numerador, que é 150 gramas. Então, 150 gramas equivale a 1 mol de safranal. Só que quantos mol de safranal? Eu quero saber quanto que vale em massa. 7 vezes 10 a menos 6. Então, 7 vezes 10 a menos 6 mol equivale quanto em massa? Porque aí mol cancela com mol, só sobra massa, que é o que eu quero. Então, 150 vezes 7, 10 a menos 6, isso aqui vai me dar 1,05 vezes 10 a menos 3 gramas. Ok? Então, isso aqui é o que dá. Beleza? Então, isso aqui é o que tem. E aí que entra agora a pegada, tá? Isso daqui já foi feito o processo, daqui já é a extração. É quanto veio depois da extração. Isso aqui equivale a 70%. Então, quanto que tinha no início, o teor no início, a porcentagem em massa do safranal no açafrão seco? Porque isso aqui, a eficiência desse processo de extração é 70%. Então, isso aqui é o meu 70%. Então, quanto que eu tinha antes? Eu tinha o 100%. Qual massa equivale ao 100%? Esse aqui que é o detalhe importante dessa questão para você não errar. Tá certo? Então, eu sei que 1,05 vezes 10 a menos 3 gramas, isso aqui é 70%. Então, o meu 100% quanto seria? Tá? Então, é só pegar isso aqui e dividir por 0,7, tá? Pode pegar isso aqui e multiplicar por 100, dividir por 70, ou já pega esse valor aqui, 1,05 vezes 10 a menos 3, e divide por 0,7, ok? E isso aqui, eu já fiz a continha para adiantar, isso aqui dá 1,5 vezes 10 a menos 3. 1,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Agora sim, isso aqui é o meu 100%. Isso aqui é o que eu tinha antes de fazer a extração, tá? Isso aqui é o meu 100%. Depois que eu faço o processo de extração, apareceu esse 1,05 vezes 10 a menos 3, que equivale a essa quantidade aqui em mol naquela concentração, tá certo? Então, você tinha que prestar atenção nesse detalhe aqui para não errar, tá? E isso vem da onde? Vem da interpretação do enunciado, tá? Isso aqui vem da interpretação. Se você não interpretar direito, você errava esse item C, tá certo? Agora ficou fácil. Ele quer saber a porcentagem em massa. Eu sei que ele partiu de quanto? De 500 miligramas, tá certo? E aí, então, para fechar aqui, a porcentagem em massa
vai ser o quê? É sempre o que eu tenho, que eu obtive, de tudo que eu parti. Então, aqui eu coloco 1,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Como é em porcentagem, eu multiplico por 100. Tá? Que ele quer em porcentagem, então eu multiplico por 100. E ele partiu de quanto? De 500 miligramas. Então, de 500 miligramas. Só que aqui a gente está usando grama. Né? A gente tá aqui, chegou em grama aqui. Então, eu tenho que usar que 500 miligramas é 0,5 grama. Então, e aí a conta fica bem fácil ainda. Ó. Como é uma porcentagem em massa, a unidade tinha que sumir. E aí grama cancelar com grama para poder sobrar a unidade de porcentagem. Então, faz sentido o que a gente está fazendo. Tá? E ficou aqui um valor bonito. Ó. 1,5 dividido por 0,5 são 3 vezes. Então, meio vezes 3 dá 1,5. Então, simplificando aqui, 1,5 dividido por 0,5 dá 3. 0,5 dividido por 0,5 dá 1. Então, isso aqui deu 3 vezes 10 a menos 3. E aí, o que é 100? 100 é 10 à segunda. Então, 3, 10 a menos 3 vezes 10 à segunda. Então, como as bases são iguais, 10 a menos 3 com 10 à segunda, isso aqui vai dar o quê? 10 a menos 1. Então, 3 vezes 10 a menos 1, o que é 3 vezes 10 a menos 1? É igual a 0,3%. Tá certo? Então, aqui, calcule o teor de safranal em porcentagem de massa no açafrão seco. Então, a porcentagem de safranal no açafrão seco é de 0,3%. Tá certo? É uma quantidade bem baixa. Esse cara aqui está relacionado com o aroma. Tá certo? E mesmo assim, o cheiro do açafrão é um cheiro considerável. Talvez ele tenha outros compostos que também favoreçam o aroma dele. Tá certo? Então, vimos aqui o item A falando sobre a parte de solubilidade, tá? Nada de outro mundo. Era bem diferente. Um era bem polar e o outro era bem apolar, tá? Então você tinha lá a picrocrocina que tinha vários grupos de oxigênio, enquanto o safranal só tinha uma funçãozinha aldeído e a parte carbônica muito mais extensa do que a parte onde tinha oxigênio, ok? Então, fácil de você determinar qual seria encontrado na fase orgânica e qual seria encontrado na fase aquosa. No item B, utilizamos o conceito de hidrólise, ok? Para entender que se você tinha lá o OH, a hidroxila, que deixava o meio básico, ela interagir com os hidrogênios do ácido carboxílico, tornando a molécula mais solúvel na água. Então, se você não colocava o carbonato de sódio, a solubilidade da outra molécula, que era a crocetina, ela era prejudicada, tá? E aqui, um exercício típico de concentração. Só tinha que tomar cuidado na interpretação. Sempre que você tem concentração e volume, você chega no número de mols, tá? Pela massa molar, se você tem número de mols, pela massa molar você transforma para grama. E aí, depois você trabalhava com a parte de porcentagem e chegava na alternativa correta. Tá certo? Então, uma questão bonita da FUVEST, tá? Essa questão 2, eu gostei bastante dela. Tá? Achei ela bem interessante, bem elaborada essa questãozinha 2, tá? E no próximo vídeo, libero aí a questão 3 da FUVEST 2026, segunda fase. Tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!